Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor e hoje nós vamos falar sobre ondas de calor. Tá quente aí na sua cidade? Por que que o corpo fica preguiçoso no calor? Por que que o corpo fica querendo descansar no calor? Por que que você fica desanimado? Por que que você não quer fazer nada quando a temperatura sobe? Eu vou te explicar de forma muito simples. Isso não é preguiça, isso é fisiologia. Então nessa aula você vai aprender por que que o calor derruba, por que que a sua energia some e por que que resfriar é o melhor caminho. Beleza? Para começar, eu vou te contar uma história que aconteceu em 1904. Foi a terceira Olimpíadas dos Jogos Modernos. Nessa Olimpíada teve uma maratona e 60% de todos os atletas da maratona passaram mal. E eles passaram mal, assim, eles passaram muito mal. A maioria ficou alucinando, outros quase morreram, outros não conseguiram terminar a prova. E aí todo mundo naquela época ficou se perguntando assim, uai, será que esses caras chegaram despreparados para participar da Olimpíada? E aí muito tempo depois que a turma foi entender que o problema foi aqui, ó, calor. O calor excessivo que pegou aquela turma lá naquela maratona e por isso eles passaram mal. Por isso eles não conseguiram terminar a maratona. Então não foi por culpa de falta de planejamento ou falta de condicionamento físico. Foi por culpa do calor. O calor é igual a estresse. Calor, quanto maior o calor, mais estresse para o seu corpo. E por que que isso acontece? Existe uma parada que é a sua temperatura interna, que varia entre 36 e 37 graus. É uma das coisas mais maravilhosas do mundo, cara. Como que o corpo consegue manter a sua temperatura, independente do frio ou do calor, nessa faixa aqui, ó. Olha para você ver, é 1 grau só de variação. É muito diferente, por exemplo, da frequência cardíaca. Frequência cardíaca, quantas vezes seu coração bate? Então, por exemplo, tem gente aí que se for medir agora, tem cara que está com a frequência de 55, de 70, de 80, de 90, de 100, tudo isso em repouso. Agora, se você for medir a temperatura interna corporal, de todos os seres humanos do mundo, normal, ela vai estar dentro dessa faixa aqui. E como que o seu corpo consegue conservar a temperatura corporal interna dentro dessa faixa estreita? Através de um mecanismo que chama termorregulação. E aí, quando o sol está muito quente, quando o tempo está muito quente, quando tem essas ondas de calor, o seu corpo recebe um estresse gigantesco de fora ao sol aqui, tá vendo? Até desenhei o sol. Recebe um estresse térmico gigantesco e aí o corpo humano sofre muito para manter essa temperatura aqui, ó, estável. Se você lembrar bem, quando você era criança aí, quando você era menor, quando você ficava um pouquinho quente, sua mãe colocava um termômetro e dava 37,5, ela já falava que você estava com febre. Agora, imagina a dificuldade que é para o corpo humano, com essas ondas de calor, com esse tempo maluco, manter essa temperatura desse jeito. Então ele trabalha muito. E aí ele ativa diversos mecanismos, diversas formas de tentar controlar a sua temperatura. Vou te dar exemplo de algumas delas. Presta atenção. Quando a temperatura sobe, o seu corpo não sobe essa temperatura interna. Ele controla ela de algumas formas. Uma das formas é mandando o sangue para as periferias, ou seja, o sangue circula, passa na pele, na superfície da pele, né? Aí ele resfria e resfria a temperatura. Por que quando ele passa na pele, ele resfria? Você já reparou que quando está muito quente, você começa a suar? Suor mesmo, você perde água, você desidrata. Esse suor vem para a pele, suor para a pele, molha a pele, e aí o suor evapora e a pele resfria. No que a pele resfria, o sangue que está próximo da pele vem para a superfície, passa aqui próximo da pele, a pele está fria, a pele resfria o sangue resfria o resto do corpo, principalmente essa parte interna. Só que, quando está muito quente, principalmente quando está muito úmido, já reparou na praia que é muito úmido? Quando está úmido demais, você não consegue evaporar o suor. Ou seja, você sua, você continua perdendo água. Só que, como o ambiente também tem muita água, você não consegue evaporar o suor. E aí o sangue não resfria, o corpo não perde calor para o ambiente, e aí
dá um colapso. É muito comum isso acontecer com pessoas que trabalham expostas ao calor, por exemplo, bombeiro, cortador de cana, atletas profissionais e amadores. Hoje em dia tem uma preocupação muito grande com atletas, né? Principalmente os amadores. Por quê? Porque eles estão experimentando cada dia mais um tempo cada vez mais hostil. Isso é o aquecimento global. Começou essa brincadeira aí, ó. A turma começou a preocupar com a temperatura no ano de 1900. 1900 foi quando começou ali a Revolução Industrial, então começou a vir muita máquina, muita produção de gás carbônico, muitos gases do efeito estufa, e aí a temperatura do planeta, ela fez assim, ó. Temperatura do planeta, tá vendo o Sol aqui, ó? Ela fez assim, ó. Pum! Disparou. Ou seja, aqui tinha uma temperatura média aí de mais ou menos, vamos supor aí que aqui ficava em torno de 27, 28 graus, quando era mais quente, né? Os lugares mais quentes. Aqui, ó, nos tempos de hoje, com essa onda de calor aqui atual que tá no Brasil agora, tem lugar que vai bater 38 graus de temperatura. Isso de temperatura do ar. Sensação térmica, no Rio de Janeiro, por exemplo, os caras experimentam a sensação térmica de 46 graus. E aí não tem corpo que aguenta não, ó, resfriar não. Ó. Lembra do que eu falei da temperatura? O seu corpo trabalha muito, muito pesado. Termorregulação do corpo trabalha pesado para manter sua temperatura aqui. Ó. Só que, como ela sobe demais, né, não tem como você ficar fazendo muita coisa. Porque toda a energia que o corpo tem, ela vai para aqui, ó, para tentar manter a sua temperatura estável, para você não ter um colapso térmico. A gente chama isso de choque hipertérmico. É a complicação mais grave causada pelo calor. Ou seja, quando o seu corpo não consegue mais sustentar a sua temperatura interna corporal nessa faixa de 36 e 37. Então você começa a ganhar calor desesperadamente. Entendeu? Então aqui, ó, vai de 37,5, depois vai para 38, depois vai para 38,5, depois vai para 39, e aí vai chegando aqui perto do 39, irmão. Não tem o que fazer não, o corpo fica maluco. Aí você perde toda a sua energia, você fica mais preguiçoso. Entendeu? Se você estiver em repouso, raramente vai chegar em 39, 38,5. Só que se você estiver fazendo um exercício físico que já produz calor, entendeu? Todo movimento produz calor. Então o cara sai para treinar, o cara sai para correr nesse calorão, a temperatura dele vai aqui, ó, subindo. E aí o corpo dele, ó, não consegue resfriar e aí o cara tem um treco, o cara tem um choque térmico, o cara tem um colapso por causa do calor. E essa aí é a complicação mais grave hoje em dia causada pela temperatura. E eu vou te dar uma notícia. Essa notícia talvez você não vai gostar do que eu vou te falar. O planeta Terra está condenado. O planeta Terra não tem recurso mais. Você lembra quando, há alguns anos atrás, a mídia, as pessoas, sua professora no ensino médio, na faculdade, falava assim, ó, tem que tomar cuidado com o aquecimento global, porque o aquecimento global é isso e aquilo. Não precisa tomar cuidado com isso mais, porque já foi, entendeu? Agora, o aquecimento global está presente, a Terra já está destruída, a Terra já está condenada. E eu estou falando isso com muita propriedade, porque a minha tese de doutorado é sobre isso aí. Eu estudo no doutorado as condições ambientais, que é temperatura do ar, que é essa aí que a gente vê na televisão, sabe? 36 graus, hoje vai fazer a máxima não sei quantos graus, a mínima 30 graus, a máxima 36, é a temperatura do ar. Junto com isso, é muito importante a gente ficar de olho na umidade relativa do ar. Porque, igual eu te falei, quando a umidade está muito alta, seu corpo não consegue evaporar o suor. Ou seja, você não consegue trocar calor com o ambiente. Aí você vai e começa a virar um poço de calor. Essa temperatura aqui interna, o corpo sofre mais para manter ela. A terceira coisa é radiação solar. Tem muitos estudos aí que avaliam a radiação. Por exemplo, no mesmo ambiente, pensa aí, uma árvore. Tem uma árvore e aí tem a sombra da árvore. Na sombra da árvore está fazendo 30 graus. Se você dá um passo para o lado e fica no sol sem a sombra da árvore, está fazendo 45 graus. Entendeu? Essa diferença
entre sombra da árvore, 30 graus, fora da árvore, 40 graus, é a radiação, é por causa da radiação solar, entendeu? Os raios ultravioletas emitem calor e também compõem o estresse térmico ambiental. E por último, a velocidade do vento. Velocidade do vento, ou seja, quando tem vento, o vento ajuda a resfriar a pele. Quando não tem vento, aí aqui, ó, pau quebra, vira uma bola de calor, não tem jeito. Então, hoje em dia, os atletas, as pessoas que trabalham à exposição assim do tempo, tem que ficar muito ligado nisso aqui, ó, porque tem dia que é impossível ficar debaixo do sol. E aí, quando você está debaixo do sol ou quando vem uma onda de calor dessa aí, você começa a se sentir preguiçoso, você começa a não querer fazer as coisas, você começa a ficar se sentindo sem energia, e é exatamente por isso aqui, ó, o seu corpo trabalhando, manda o fluxo sanguíneo para a pele, tenta esfriar o corpo e tenta de tudo, mano. O corpo é muito inteligente, muito inteligente. Esse sistema de termorregulação talvez seja uma das maiores maravilhas do corpo, porque gasta muita energia para manter essa faixa de temperatura estreita aqui. E aí agora vamos para o final, que são as práticas para você resfriar o corpo. Ou seja, quando está esse calorão, quando tem essas ondas de calor, como é que você resfria o corpo, né? Qual que é a forma mais fácil? Vou te dar 3 principais. A primeira delas é resfriar, ou seja, pano molhado, entrar numa piscina. Se você não tem acesso a uma piscina, uma cachoeira, você pega um pano molhado, coloca principalmente nesses lugares que eu vou te falar. Na nuca, na testa, no antebraço, atrás do joelho, no rosto também. São os lugares que são os mais eficientes de resfriar, que vai te ajudar a perder calor para o ambiente. Entendeu? Então você está se sentindo aí prostrado, tá morto, tá cansado, o calor tá te incomodando. Vai na cozinha, encharca um pano de água, põe aqui, na nuca, põe no rosto, põe no antebraço, põe na dobra do joelho. Vai te ajudar a perder calor para o ambiente. Essa é uma delas, ou seja, resfriar. Ajuda o corpo a manter essa temperatura aqui. A segunda é hidratação. Só que não pode ficar tomando só água. O que acontece? Quando você toma só água, o seu corpo faz xixi ali, ué. Entendeu? Só a água te ajuda a desidratar mais. Tem uma técnica muito famosa dos fisiculturistas, que é assim, chegando próximo do campeonato, 5 dias antes do campeonato, os caras começam a beber muita água. Beber água exageradamente. Vamos supor, os caras começam a tomar 5 litros de água hoje, 6 litros de água amanhã, 7 litros de água daqui 3 dias. Isso aí, ó, quanto mais água o cara toma, mais xixi o cara faz. Então, em vez dele hidratar, ele desidrata. Por isso que não adianta só tomar água para resfriar o corpo. Você tem que tomar água com uma parada que a gente chama eletrólitos, sais minerais. Então, por exemplo, é tomar um soro fisiológico, é tomar uma água de coco, é tomar um Gatorade, tomar um suquinho de laranja. Suco de laranja não tenho certeza não, mas todas essas outras que eu te falei é verdade. Beleza? Se você tomar só água, em vez de hidratar, você desidrata mais. Então não faça isso. Toma alguma coisa junto com a água. E a terceira, então falei, a primeira é resfriar, a terceira é se hidratar, e a quarta, mano, a segunda é se hidratar, e a terceira é não ficar exposto ao sol. Não pode, cara, porque o sol já é muito quente. Se você ficar exposto à radiação, então, nossa senhora, você vai ter uma insolação, você vai ter um câncer de pele, você vai ter um choque térmico. Então, por exemplo, você é atleta daquele boladão aí, brabo. Vou treinar. Se tá a temperatura desse jeito aí, cara, vai no clima mais ameno possível. Vai no horário que tem menos calor possível, porque o corpo vai sofrer e o desempenho cai. Se você tiver chegado aqui até agora e gostou dessa aula, você vai comentar aí, ó, desempenho no calor, porque aí eu vou vir aqui um dia só para falar o que acontece com o desempenho físico no calor. Hoje eu estou falando de forma geral, isso aqui que acontece com todo mundo, não é só com quem faz atividade, não é só com quem é atleta, não. É com todas as pessoas do mundo. Essa temperatura aqui é igual para todos. Agora, tem 2 categorias que sofrem mais. 3, na verdade. Primeiro, crianças. Criança não tem um sistema de termorregulação tão bem estabelecido igual já tem o ser humano, né? Ainda está em formação. Então, tem uma sobrecarga maior nas crianças, quando tem essas ondas de calor. Segunda população que sofre muito, idosos. Os idosos, ao longo do tempo, eles perdem os receptores de temperatura.
É tipo um termostato, tá ligado? Termostato de carro. Temperatura sobe, acende a luz, o cara tem que desligar. No idoso, esse termostato não funciona. O que acontece? Pode colocar um idoso no sol. Deixa ele lá, meia hora no sol, torrando. Pode ser o sol mais quente possível. Se você perguntar para ele, você está sentindo calor? Ele vai falar que não, porque ele não tá. Esses receptores de calor dele não funcionam mais. Só que ele tem todos esses efeitos colaterais aqui, ó. Sacou? A pressão sobe, a água evapora do corpo. Então ele está sofrendo um estresse térmico igual todo mundo. A única diferença é que ele não está sentindo calor. Então quem cuida de idoso, deixa o idoso no sol e fica perguntando, aqui tá bom, tá sentindo calor, tá isso, tá aquilo. Ele não vai te falar que tá sentindo calor, porque ele não tá. Só que o corpo dele tá sofrendo do mesmo jeito, para manter a temperatura estável. E a terceira classe de pessoas que sofrem muito são as pessoas que têm problema cardíaco. O maior índice de morte por temperatura é estresse no coração. É sobrecarga cardiovascular que chama. Esse ano, em julho desse ano, eu estava no Canadá, no maior congresso aí com os maiores pesquisadores do clima, e uma das palestras do cara lá chama Daniel. Ele é canadense. Uma das palestras desse evento foi isso. Foi como que a sobrecarga cardiovascular é a doença, né? Ou é a condição que mais mata hoje em dia no mundo. Olha pra você ver que maluquice, mano. Essa parada do coração mata mais do que qualquer outra coisa que você já viu na face da Terra, que é a sobrecarga por causa do calor. O coração não aguenta, para. Tem um piripaque. Entendeu? Então, por que acontece isso? Porque você vai ficando sem água no corpo, seu sangue fica grosso, você perde volume sanguíneo, débito cardíaco diminui. Galera da educação física aí entende o que eu estou falando. A sua frequência sobe, ou seja, o seu corpo entra num estresse máximo por causa de ondas de calor, por causa do calor. O seu corpo entra no modo guerra, sobrevivência. Ele pensa, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, se você vacilar, não tiver técnicas para resfriar, continuar no sol, continuar fazendo a sua atividade física, mano, já era. Já era, não tem o que fazer. Beleza? O principal, não falei, deixei para o final. Só tem uma forma de adaptar o seu corpo ao ambiente quente, que é submetendo ele a estresse controlado. Ou seja, a exercício físico que aumenta a temperatura corporal, seu corpo já fica ligado nessa termorregulação, termorregular rápido, subir e descer a temperatura com facilidade. Porque aí quando vem ondas de calor desse jeito aí, ó, ele já está ligado. Ele disse, opa, o clima está esquentando, eu já sei controlar a temperatura aqui, eu estou eficiente. Ou a gente fala que o cara está adaptado ao calor. Então a única forma de prevenir isso aqui que eu estou te falando é adaptar o seu corpo a viver num ambiente cada vez mais quente, cada vez mais hostil. Só dá para fazer isso através do exercício físico. Um treino que acelera a frequência cardíaca, acelera a temperatura, aumenta a temperatura corporal. E o treino do cão pastor é feito para isso aí, ó. Você que não sabe ainda, o meu doutorado é nessa área. Eu estudo condições climáticas. Eu estudo como que as condições do clima afetam o desempenho do ser humano. E a única forma é adaptar o seu corpo para viver num ambiente cada vez mais quente, e o treino do cão pastor é para isso. Beleza? Se você ficou com medo, se você achou isso aqui interessante, não se preocupa, porque vai piorar muito. O planeta está condenado. Presta atenção nessa fala de novo. O planeta já foi. Agora, se você não se preocupar em adaptar o seu corpo para viver em condições cada vez mais extremas, quem vai breve é você, meu garotinho. Então presta atenção. Se você chegou aqui até agora, comenta aí o que você achou. Se você está sentindo calor, na sua cidade está quente, comenta aí, está quente pra caramba. Porque aqui em Belo Horizonte são 7 horas da manhã, tá fazendo 32 graus. Beleza? Como é que vai viver desse jeito? Se não tiver um ar-condicionado, se não tiver uma condição, La Plata. Se não tiver La Plata, irmão, a única solução é adaptar o seu corpo aqui, ó. Porque se você tiver que ficar trabalhando no sol, andando no sol, você tá aqui, ó. Beleza? Forte abraço, sincero e leal. Se você gostou dessa aula aí, comenta aqui, gostei, que eu vou vir aqui fazer uma aula só como que o seu corpo se comporta no calor quando você é atleta. O que o atleta sente, como que isso aqui afeta o desempenho físico. Beleza? Forte abraço, sincero e leal. Fui!